Olá, boa tarde. O Direto da Redação está começando. A partir de agora você confere comigo tudo o que foi destaque nesta semana no sul de Minas, no norte do estado e na zona da Mata Mineira. Uma adolescente de 13 anos foi morta por um homem que teria invadido a casa da família dela em Cataguases, na zona da mata. A ideia do suspeito era roubar, mas ele acabou estuprando e matando a garota. Ana Clara Nunes Chagas, 13 anos. Uma menina alegre, estudiosa e tranquila. José Antônio Felizardo, 52 anos. Várias passagens por roubos e furtos na região de Cataguases. Os dois não se conheciam, mas o caminho deles se cruzou na tarde desse domingo. Ana Clara estava em casa, sozinha, enquanto a mãe e o padrasto trabalhavam. Segundo vizinhos, no bairro Sol Nascente, em Cataguases, José Antônio foi visto andando pela rua por volta de 8 da manhã de domingo. Ele agia com tranquilidade, mas, na verdade, estava mesmo era de olho em tudo, avaliando se conseguiria roubar ou furtar alguma coisa. O morador contou à polícia mais tarde que o homem disse que estava trabalhando no desaterro numa das casas. Como realmente vários terrenos estavam sendo desaterrados no local, ninguém desconfiou de nada. Ele foi embora, mas voltou mais tarde. Ana Clara foi surpreendida pelo assassino, maior e mais forte do que ela, e não teve como pedir socorro ou se defender. José Antônio fugiu depois do crime sem chamar a atenção dos vizinhos. Ele tentou vender o celular da vítima num bar no distrito de Sereno, em Cataguases mesmo. Um frequentador achou a história contada meio estranha, pediu para ver o aparelho. Ele estava bloqueado, com senha e tinha uma foto de Ana Clara. O homem reconheceu a adolescente como sendo a filha de uma amiga e ligou para a família. Um tio dela, que é policial militar reformado, foi até o distrito e conseguiu, junto com populares, deter José Antônio. Com ele estavam objetos da vítima e do padrasto dela. Enquanto ele era contido até a chegada dos PMs, a família foi até a casa e encontrou Ana Clara morta, com sinais de estupro e ferimentos na cabeça. José Antônio contou aos policiais militares que andou pela rua à procura de uma casa fácil de entrar para furtar alguma coisa. Ao ver que o portão da garagem da casa da vítima estava aberto, ele entrou. Recolheu alguns objetos que encontrou pelo caminho e foi para o segundo andar. Ao ver o intruso, a adolescente se assustou. Ele jogou Ana no chão, ela bateu com a cabeça e disse que ia chamar a polícia. Foi estrangulada para não conseguir pedir socorro. José Antônio disse ainda que arrastou o corpo e colocou em cima da cama. Depois recolheu tudo que achou de valor e deixou o local. Apesar dos indícios encontrados por familiares e também por policiais, ele negou ter estuprado a garota. A perícia da Polícia Civil foi chamada. O corpo foi encaminhado para o IML. José Antônio passou por exame de corpo de delito, foi levado para a delegacia de Leopoldina e agora está no presídio de Cataguases. Ele vai responder por latrocínio e, se o estupro for confirmado pelo exame da perícia, vai responder também por estupro de vulnerável. E na quarta-feira, José Antônio foi encontrado morto dentro da cela em que ele estava preso, no presídio de Viçosa. A polícia vai investigar a causa da morte. E em Carrancas, no sul de Minas, um idoso de 67 anos foi espancado. Além de ser agredido com vários chutes, ele também foi atingido com vários golpes de canivete. O suspeito do crime foi preso. Ele disse à polícia que fez isso porque a vítima teria tentado impedir que o suspeito agredisse outra pessoa. A vítima está internada em Lavras. As imagens mostram o agressor que está de blusa clara e touca preta. A vítima, José Itamar, de 67 anos, e o rapaz parecem discutir. O autor segura nas mãos o chapéu e um canivete, que, segundo a polícia, pertenciam ao idoso. O homem devolve o chapéu, mas a vítima parece pedir também o canivete. O agressor, então, empurra o idoso contra a parede e dá chutes na cabeça dele. Um casal se aproxima e parece tentar entender a confusão.
O homem de camisa preta ajuda José Itamar a se manter de pé e conversa com ele. O agressor volta a empurrar o idoso na frente das testemunhas. A mulher sai correndo do local e as agressões continuam com ainda mais violência. As imagens são fortes. José Itamar é derrubado e é atingido com vários chutes e logo depois com golpes de canivete. Depois que a vítima está desacordada, o homem aproveita para pegar a pochete que ele leva no pescoço. O idoso ainda é agredido mais vezes com um canivete e também com vários chutes na cabeça. Em seguida, o agressor vai embora. As câmeras que registraram o crime são de um supermercado em Carrancas, no sul de Minas. Tudo teria acontecido próximo ao local onde os moradores da cidade participavam de uma festa de pré-carnaval. Pessoas que passavam por ali chamaram a polícia. José Itamar teve vários ferimentos. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Vaz Monteiro, em Lavras, onde permanece internado em coma. Segundo a Polícia Militar, o homem que aparece nas imagens agredindo o idoso foi identificado como Wellington da Silva Fagundes, de 33 anos. Ele seria dono de uma barraca e trabalhava no pré-carnaval. O suspeito foi preso inicialmente por lesão corporal, mas foi liberado por falta de provas. No dia seguinte, após a divulgação das imagens, a polícia pediu a prisão preventiva dele por tentativa de homicídio. Ele foi levado para o presídio em Lavras. Segundo a polícia, o Wellington tem várias passagens pela polícia. O suspeito contou em depoimento que bateu em José Itamar porque o idoso teria impedido ele de agredir um homem que teria roubado um celular de Wellington. Agora, a polícia também investiga o envolvimento das outras pessoas que aparecem nas imagens. As cenas de violência repercutiram nas redes sociais e chocaram os moradores de Carrancas. É um fato lamentável, uma covardia. Por isso eu quero aqui deixar registrado que este contraventor não é da nossa cidade nem da região. Carrancas é uma cidade de apenas 4 mil habitantes, uma cidade pacata de um povo hospitaleiro. José Itamar mora em uma fazenda. Ele é trabalhador rural. Segundo informações de conhecidos, o idoso usava o canivete para cortar fumo. Pessoas próximas à vítima afirmam que José Itamar é uma pessoa tranquila. Segundo o delegado responsável pelo caso, o suspeito mora em Pará de Minas, na região centro-oeste do estado. O delegado também confirmou que ele era dono de uma barraca na festa. O homem tem passagens por furto, roubo e tráfico de drogas. A polícia também informou que, na verdade, o suspeito teria agredido a vítima porque achou que ela teria furtado o celular. Pouco depois, o suspeito encontrou esse aparelho e percebeu que não houve furto. As outras pessoas que aparecem nas imagens foram ouvidas, mas a informação é que elas apenas tentaram evitar as agressões. Um homem de 53 anos foi assassinado em Juiz de Fora. O corpo dele foi encontrado no bairro Vitorino Braga. A vítima estava nua, com pés e mãos amarrados. Segundo a polícia, a suspeita é de crime passional. Foi uma vizinha que chamou a polícia. Ela disse que Mário Braga Pinheiro Júnior, de 53 anos, não era visto havia uns 4 dias. Ao sentir um cheiro muito forte vindo da casa dele, a mulher veio até a porta, bateu várias vezes, chamou, mas ninguém atendeu. Ela então chamou a polícia militar. Os militares vieram ao local. Um deles conseguiu ir até o terraço. De lá, olhou por uma janela para dentro de um quarto. A vítima estava morta, em cima da cama. A porta foi arrombada. Os militares entraram e encontraram Mário de joelhos em cima da cama. Ele estava nu e com as mãos e os pés amarrados. A perícia da Polícia Civil também foi chamada. A hipótese de crime passional não está descartada. Ninguém estranho foi visto entrando ou saindo da casa nos últimos dias. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E uma menina de 6 anos teve 70% do corpo queimado depois que o irmão dela, de 2 anos, colocou fogo em um colchão. Isso foi em Três Pontas, no sul de Minas. Os dois estavam brincando quando o incêndio começou.
Tudo aconteceu durante uma brincadeira de criança. A pequena Luane, de 6 anos, teve cerca de 70% do corpo queimado, depois que o irmãozinho dela teria usado um isqueiro para brincar. O caso aconteceu em Três Pontas, no sul de Minas. A Luane e o irmãozinho dela, de 2 anos e meio, moram com os avós. São criados como filhos mesmo. Segundo os avós, os dois estavam brincando, como era de costume, aqui dentro desse quarto. E eles vendo televisão na sala, quando de repente ouviram a Luane gritar por ajuda. Quando eles chegaram até aqui, o menorzinho já havia saído do local, mas a Luane estava aqui nessa janela, segurando na grade e cercada pelo fogo. O avô de Luane conta que tentou arrancar a grade para tirar a garota, mas não conseguiu. Desesperada, a avó enfrentou o fogo e resgatou a neta. Pensei, se tiver de morrer, vai morrer nós duas, que eu vou salvar ela não vai ficar lá sozinha. Aí eu tive a atitude de entrar lá e tirar ela do fogo. Foi muito rápido, foi rápido demais da conta. Foi uma coisa que... por Deus mesmo. A garotinha teve queimaduras no peito, no pescoço e nas costas. Ela foi socorrida por vizinhos e levada até o hospital da cidade e depois transferida para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, por onde passou por uma cirurgia. Os avós contam que o netinho mais novo tinha aprendido a acender o isqueiro. Eles acreditam que o menino tenha alcançado o objeto e levado para brincar sem que a irmã mais velha tenha visto. O fogo consumiu quase tudo que tinha no quarto e os avós também tiveram algumas queimaduras pelo corpo. Mas para eles, isso é o de menos. O que mais a família deseja agora é ter a pequena Luane em casa. Até o fechamento desta edição, a menina continuava internada no Hospital João 23, em Belo Horizonte. E a chuva não deu trégua durante essa semana. No sul de Minas, vários municípios registraram ocorrências em decorrência da chuva. Em Campestre, houve alagamentos e moradores tiveram prejuízos. 100 milímetros de chuva. Essa foi a quantidade de água que caiu em Campestre, no sul de Minas, durante a madrugada desta terça-feira. Vários estragos foram registrados na cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil passaram o dia fazendo vistorias. Em algumas casas, as perdas foram grandes. Até agora, 3 famílias precisaram ser retiradas das casas devido ao risco que a estrutura delas apresentam. Olha só a situação dessa casa que a gente está mostrando aqui, que fica no centro da cidade. O muro de arrimo cedeu durante a madrugada e comprometeu toda a estrutura da casa. Eunice estava sozinha em casa e se assustou com o estrondo causado pelo deslizamento de terra, que derrubou o muro dos fundos do imóvel. Eu apavorei, falei, nossa, é o muro, porque eu sempre tive medo, né? Porque tem um barranco ali e quando chove eu fico, ai, será que não tem problema? Porque é muito em cima, né? Aí saí correndo, falei, a casa vai cair, que o barulho foi muito forte. Esse quarto foi o cômodo mais prejudicado. No local, dorme o filho da Eunice, que por sorte estava viajando. Se ele estivesse ali também corria risco, né? Graças a Deus estava só eu no quarto de cima. Militares do Corpo de Bombeiros estiveram em várias residências para analisar se haviam riscos de desabamentos e orientar as famílias. A gente verificou esse risco aí. Um risco principal aí, a gente já teve uma residência que a gente teve que evacuar, né? Essa residência por causa de um risco aí de desabamento. Outra residência, a gente verificou que o muro de arrimo caiu. Essa rua, que fica na região central da cidade, precisou ser interditada depois que parte do asfalto rompeu. Depois que o córrego do Beijo transbordou, a água atingiu várias residências aqui na Vila Rica. Essa é uma das casas que foi mais atingida pela água. Olha só a altura que a água chegou aqui na sala da casa. Todos os móveis precisaram ser retirados. Aqui mora um aposentado, o seu Jairo, e ele perdeu quase tudo que ele tinha. Acordei, era 1h da manhã, a água estava entrando. Não deu tempo de tirar nada. Tirei só a televisão, o carro só e não deu para tirar mais nada. Por causa dos estragos, o prefeito de Campestre decretou situação de calamidade pública. As aulas na rede municipal foram adiadas e devem ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 17. A gente só alerta esse período chuvoso aí para ficar atento quanto a essa situação nas chuvas, tentar verificar essas situações, então qualquer tipo de barulho que seja maior, enfim, verificar área de deslizamento com terra, né? Ficar bem atento e fazer o acionamento de 193. Em Poço Fundo, também no sul do estado, houve alagamento em vários pontos da cidade. No bairro São Benedito, algumas famílias precisaram ser retiradas de casa.
Seu Lázaro mora no bairro Hortocaldas, bem na entrada da cidade. A rua da casa dele está toda alagada. O trabalhador rural teve que sair às pressas do imóvel. Eu só tirei de lá o carro, a moto e alguns documentos. O rio Machado, que passa bem nos fundos da casa dele, transbordou. Ele ainda não faz ideia de quando vai conseguir voltar para casa. Hoje eu vou lá na casa da minha sogra, se conseguir dormir, né? Você não consegue nem ir para casa agora? Não, agora não tem como ir lá. Tá tudo inundado. Por medida de segurança, a entrada da cidade precisou ser interditada pela Polícia Militar. Apenas pessoas com casos de urgência tiveram a passagem liberada, como foi o caso desse aposentado, que voltava de uma internação após uma cirurgia do coração. Eu vou ficar na casa do filho meu, ele autorizou a passar, eu vou tirar, ficou no meio da rua aqui. Tipo, é o rio que passa aqui, um pequeno córrego que passa aqui, esse córrego ele transbordou com as chuvas e, a princípio, as residências que ficam próximo desse córrego é que foram atingidas. No bairro Vila Guilherme, a água invadiu várias casas. Uma delas é a da família da Dona Vera. Tirei o colchão, o documento só. E perder tudo? Perdi tudo. Mas com Deus não vence. Aqui no terreno das casas da família da Dona Vera, a situação é preocupante. Como vocês podem ver, o rio passa bem lá no fundo, onde a correnteza é mais forte. Aqui ficavam plantações da família, mas que foram cobertas pela água. O bairro São Benedito também foi afetado. Aldri é um dos moradores. Eu tô indo pra casa da minha mãe, esperar baixar pra eles voltar, né? Para ver que estragou muita coisa, se perdeu. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados pela prefeitura, mas a situação de calamidade já foi decretada na cidade. Esta escola municipal vai ser usada para dar apoio às famílias atingidas. De acordo com a Polícia Militar, ainda não há registro de vítimas, mas a preocupação é com os bairros rurais que estão sem comunicação. A situação nossa é uma situação crítica. Há mais de 20 anos que a gente não tem uma situação parecida, mas essa de hoje é a mais grave da história da cidade. E nós já tomamos as medidas principais agora, já a nossa Secretaria de Ação Social já está acompanhando desde do amanhecer, quando começou quando as águas começaram a subir, acompanhando as famílias. Nós decretamos calamidade pública, as aulas foram suspensas. Bandeira do Sul, também no sul de Minas, é outra cidade que contabiliza os prejuízos causados pela chuva. Os bairros mais afetados foram o Centro, Chernovias e Santos Reis. Algumas famílias tiveram que deixar as casas por recomendação da Defesa Civil e foram acompanhadas por funcionários da Prefeitura para um ginásio municipal. Ainda de acordo com os militares, não houve registro de feridos. E também houve alagamentos em Pouso Alegre, Itajubá e Poços de Caldas. Em Poços de Caldas, no bairro Jardim Kennedy, foram registrados alagamentos em algumas ruas do bairro. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Já o Ribeirão Várzea de Caldas, que corta a Rua Platina, no Jardim Kennedy 2, transbordou, mas não causou transtornos. Na Avenida João Pinheiro, o nível do Ribeirão Poços de Caldas aumentou e em Itajubá, no sul de Minas, algumas ruas também ficaram alagadas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que o bairro Água Limpa, na zona rural, se transformou em um rio. No bairro Medicina, a água chegou a entrar na garagem de um prédio. No bairro Novo Horizonte, na rua José Maria Peixoto, um barranco cedeu, mas não atingiu casas. Máquinas da prefeitura retiraram a terra do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e nenhuma família precisou ser retirada de casa. E problemas também em Pouso Alegre. No município, o bairro mais atingido foi o Faisqueira. Moradores fizeram vídeos da Avenida Antônio Scodeler coberta pela água. O trânsito ficou parcialmente interditado. Não houve registros de desalojados ou feridos. Os bombeiros monitoram o nível dos rios Sapucaí e Mandu, que já subiu cerca de 50 centímetros. A chuva também deixou estragos em Ipuiuna, Pouso Alto e Três Corações. Em Varginha, pelo menos 5 árvores caíram e alguns imóveis foram destelhados durante um temporal que atingiu a cidade no início da noite desta segunda-feira. A chuva durou cerca de 30 minutos, mas foi tempo suficiente para causar estragos em vários pontos da cidade.
Nesse vídeo gravado por uma moradora, dá para ver o vendaval no bairro Campos Elíseos. Com a força do vento, uma árvore foi derrubada. Por sorte, não havia ninguém passando pelo local. Já na rua Silvio Colgo, no bairro Vila Paiva, mais estragos. Uma árvore de médio porte caiu e atingiu um carro que estava estacionado. A árvore ainda interditou a via. A grade de uma cooperativa de café também foi danificada pelo tronco da árvore. Já essas fotos tiradas no bairro Vargem mostram que o telhado de uma escola foi arrancado. A estrutura da quadra poliesportiva de uma outra escola também caiu com o vendaval. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Na MG 167, entre Varginha e Três Pontas, teve queda de árvore e o trânsito ficou em meia pista. Já na rodovia AMG 1535, em Espírito Santo do Dourado, o trânsito também foi prejudicado com a queda de árvores. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 30 árvores caíram na cidade. Cabos de postes de iluminação também foram atingidos e danificados. O DR, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, foi chamado para a limpeza da pista. A CEMIG também trabalha para restabelecer a energia no local. E também choveu forte em Guaranésia. Lojas e casas foram invadidas pela água e pela lama. Os locais mais afetados foram o centro da cidade e o bairro Trevo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 famílias ficaram desalojadas. 2 pessoas precisaram de atendimento médico na cidade depois que foram atingidas por blocos de concreto que se soltaram durante o vendaval. O Corpo de Bombeiros informou que foram pelo menos 8 chamados relacionados à chuva. Já a Defesa Civil informou que choveu pelo menos 53 milímetros em 1 hora. E a chuva também deixou uma vítima. Uma mulher morreu soterrada em Caxambu, no sul de Minas. A casa onde ela morava estava interditada pela Defesa Civil quando o barranco cedeu. Ela havia acabado de entrar na casa para buscar um tanquinho de lavar roupas. Do alto dá para ver a casa da Sandra Regina Paredes, de 58 anos. Ela morreu soterrada na tarde dessa terça-feira. O barranco foi coberto com uma lona. Nos fundos do imóvel, muita terra. Apenas o telhado da casa não foi danificado. Ruth é vizinha da vítima e se emociona ao lembrar de como tudo aconteceu. É uma coisa horrível. Você vê, você não poder fazer nada para ajudar, entendeu? Para vocês terem uma ideia do que aconteceu, nós tivemos que chegar aqui na varanda da casa da dona Ruth, que é vizinha da Sandra. No terreno da vítima são 2 casas, uma mais à frente que aparentemente não teve nenhum dano e esta aqui no fundo que fica próximo ao barranco. Sandra morava aqui junto com a mãe e o irmão. Um dia antes do acidente, parte do barranco já tinha cedido e a Defesa Civil veio no local e orientou a família a sair da casa. Mas Sandra teria voltado para buscar um tanquinho que ficava em um cômodo no fundo da casa. Na hora que ela foi pegar, deslizou e caiu e ela chegou a óbito. E a maior dificuldade que nós estamos encontrando aqui é justamente essa. As pessoas não aceitam a atitude que nós tomamos. Os corredores da casa são estreitos, o que dificultou o trabalho dos bombeiros. Na hora do acidente, além da Sandra, a mãe dela também estava no imóvel, mas ela foi resgatada por vizinhos. Nós fomos informados que ela se encontrava junto com a mãe, tá? Mas a mãe dela já havia sido retirada por familiares até. Um irmão que mora próximo já tinha efetuado a retirada da senhora. Ela, porém, infelizmente, estava no único cômodo que foi afetado pelo soterramento, pelo deslizamento e posterior soterramento. O barranco tem aproximadamente 6 metros. A casa precisou ser interditada, mas o imóvel não apresentou problemas na estrutura. O corpo de Sandra foi enterrado no cemitério municipal de Caxambu. Sandra era cuidadora de idosos e deixou 2 filhos, um rapaz de 22 anos e uma mulher de 34. Ela também era voluntária em uma entidade religiosa, que tem sede no Parque das Águas, na cidade. Em solidariedade à família de Sandra e pelas condições climáticas, o evento de reinauguração do balneário, que estava marcado para amanhã desta quarta-feira,
foi cancelado. Em menos de 24 horas, somente em Caxambu, os bombeiros atenderam 20 ocorrências relacionadas à chuva. 8 pessoas estão desabrigadas. Outras 21 estão desalojadas. Entre elas está a Ruth, vizinha da Sandra. E eu vou ficar fazendo o quê aqui? Eu vou sair, né? Esperar um momento mais seguro para eu poder voltar. E em Varginha, a água da chuva inundou ruas e invadiu várias casas. A chuva aconteceu no início da noite dessa quarta-feira. Imagens feitas por telespectadores mostram que várias ruas ficaram alagadas. O ribeirão que passa pelo bairro Santa Maria transbordou e invadiu casas e lojas. O Luiz mora no local. Ele estava na faculdade e assim que ficou sabendo que a chuva era forte, decidiu ver como estava a situação. A água subiu cerca de 40 centímetros na garagem dele e por pouco não causou prejuízos. Ônibus passando aqui, entrou água dentro do carro ali também. Então, é difícil, né? É complicado, porque você ficar dependendo da chuva assim não tem como, né? O José é leiteiro e guarda o caminhão na mesma garagem. Ele se assustou ao ver a grande quantidade de água. Quando eu cheguei aqui dentro, tá inundado aqui dentro. Aí estacionei o carro aqui dentro, esperei abaixar, poder fazer um bocado de limpeza. Porque tá bom. Tá aqui, olha lá a altura. Daqui lá na frente vai dar o quê? Vai dar mais 1 metro d'água de altura. Essas fotos mostram como ficou o quintal da casa do Otávio. O morador do bairro Três Bicas conta que toda vez que chove forte, acontece o mesmo cenário. Já é a segunda vez que acontece, a gente não pode sair quando tá chovendo assim, os vizinhos avisam a gente que tá enchendo a casa. Entrou água dentro de casa, a gente teve que levantar os móveis para não perder, entendeu? Tirar tudo da tomada correndo, porque tava uma situação bem difícil, cara. Essas outras imagens feitas por telespectadores mostram que a Avenida do Contorno, a Vila Ipiranga, a Avenida Plínio Salgado e os bairros Nossa Senhora Aparecida e Campos Elíseos também ficaram alagados. Já no bairro Sion, a Avenida José Justiniano dos Reis parecia uma cachoeira. Por pouco, o para-choque deste carro não foi levado pela água. Depois do susto, o comerciante teve que improvisar para ir embora no veículo. A chuva veio de repente e quando eu olhei o para-choque já tinha arrancado. Já. No momento ele começou a querer descer um pouquinho, mas aí maneirou a chuva lá, não desceu não, só para-choque mesmo. E agora você está improvisando aqui? Improvisando para ir embora, amanhã procurar um mecânico para ver como é que fica. Na Vila Pontal, a água invadiu várias casas. Em uma delas, mora um casal de idosos. Segundo essa sobrinha dos moradores, a água subiu cerca de 60 centímetros. Todos os cômodos foram afetados e os prejuízos são muitos. Estava em casa e a minha irmã me ligou e falou para eu descer para poder estar ajudando aqui, porque encheu muito a casa, o muro tinha caído e tem gente desabrigada para estar levando para minha casa para poder abrigar. José é filho dos moradores. Ele ficou desesperado ao saber que a casa dos pais tinha sido invadida pela água. Eu cheguei aqui, meu carro rodou comigo, encheu de água aqui, quase que eu fui para baixo também ali. Tá aqui, não tem condições não, sempre tá acontecendo isso. Do jeito dos dois tá aí, não tem condições de ficar não. A Prefeitura de Varginha dá um alerta para que os moradores não consumam água de mina no período chuvoso. Veja agora outra notícia de destaque. Os bombeiros escavaram os escombros com muito cuidado. A equipe seguia os pedidos de socorro de Anderson Gomes, de 53 anos. Ele morava sozinho numa das casas que desabaram na rua São José, entre os bairros Santa Cândida e São Benedito. A vítima foi retirada com vida e recebeu os primeiros atendimentos em uma ambulância dos bombeiros. Ela estava presa, né, num local, numa das lajes fez um bolsão de ar. Então isso fez facilitar o nosso trabalho também, a gente conseguir tirar a pessoa assim com o sinal vital. Depois de quase 2 horas sendo reanimado pelos bombeiros e pelo SAMU, Anderson foi encaminhado em estado grave para o hospital de pronto-socorro. Era por volta de 11 horas da manhã.
Alguns moradores estavam em casa se preparando para almoçar. De repente, eles ouviram um estalo seguido de um estrondo. Algumas pessoas saíram de casa para ver o que estava acontecendo. A cena que elas encontraram foi essa daqui. Muitos escombros fechando a rua, restos de móveis, caixas d'água, a fiação toda arrebentada. Elas descobriram que uma casa de 2 andares que ficava na rua de cima desabou, atingindo uma outra moradia na parte de baixo. Essa é uma área de risco e nós já temos conhecimento, a gente já esteve aqui várias vezes, já tivemos algumas ocorrências aqui, mas o pessoal estava todo alerta do que tinha que fazer e quais procedimentos tomar. Na rua Arthur Machado Filho, 9 construções foram interditadas. As famílias tiveram de deixar os imóveis. A casa que desabou ficava no alto desse barranco. A informação da Defesa Civil de que há risco de outros desabamentos assustou quem mora na parte de baixo. Aqui vivem a Virgínia, o marido e os 2 filhos. Ela está tirando tudo o que consegue carregar. Começou uma luta contra o tempo. Agora não tem mais jeito, né? Agora tem que tirar, porque a gente não sabe que horas que vai cair de novo. E agora a gente fala de saúde. Você sabia que o pequi, fruto típico do Cerrado, possui diversos benefícios? É o que apontou uma pesquisa da Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros. O fruto é famoso por ter aroma e sabor únicos. Apesar de ser encontrado facilmente no Cerrado, o pequi é considerado o ouro do norte do estado. E esse fruto tão querido pelos norte-mineiros pode trazer benefícios para a saúde de quem consome. Uma pesquisa desenvolvida por um professor do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Montes Claros, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, mostrou que esse fruto típico do Cerrado possui propriedades importantes que podem contribuir para a redução do colesterol, combater a obesidade e prevenir o diabetes. Uma pesquisa recente que nós fizemos sobre o efeito do ácido gálico no metabolismo e nas doenças metabólicas. Primeiramente, é importante ressaltar que o ácido gálico ele é um fitoquímico, ou seja, um composto comumente encontrado em plantas e alimentos. O ácido gálico ele é um polifenol, faz parte de uma classe de fitoquímicos e tem uma importância grande por gerar efeitos na saúde, no metabolismo, nos organismos. E dentre os diversos alimentos e produtos que podem possuir o ácido gálico, nós podemos destacar o pequi. O professor explica que um experimento foi feito em ratos de laboratório. Eles foram submetidos a uma dieta rica em açúcar e gorduras. Em seguida, os animais receberam ácido gálico por 30 dias. Nós realizamos aqui uma pesquisa recente sobre o efeito do ácido gálico no tratamento da obesidade, utilizando modelos animais de camundongos obesos, que foram induzidos através de tratamento de dietas ricas em carboidratos e gorduras, que são nutrientes, macronutrientes, utilizados muito comumente em excesso na dieta humana. O ácido gálico encontrado no pequi também está presente no vinho, café e em alguns outros frutos. Mas o estudo demonstrou que no pequi a concentração do ácido é maior. A casca, que seria jogada fora, é a parte que contém a maior quantidade do ácido. Existe um grande descarte e um desmatamento muito grande na região e no tipo de mata que está associado com a produção das árvores do pequi, com o pequizeiro, e com a conscientização e o entendimento da importância desse fruto, né, e do impacto que ele pode ter na saúde, pode-se compreender e preservar mais. O responsável pela pesquisa explica ainda que uma etapa do estudo foi finalizada com a publicação dos resultados atingidos. Agora, a intenção é buscar autorização para que seja produzido um suplemento alimentar em cápsulas para o uso medicinal. E agora a gente fala do carnaval. Em Juiz de Fora, muitas pessoas já estão à procura de fantasias e adereços para cair na folia. Para o comércio especializado, essa época representa crescimento nas vendas. Cores e enfeites tomam conta das lojas de acessórios nessa época do ano. Os adereços chamam a atenção de quem gosta do carnaval. Acessórios coloridos, né? Brincos coloridos, tiaras coloridas, é isso só. Coisas mais leves. Mais leves. Coelho
vendo as lojas e principalmente com um gosto muito pessoal que eu tenho. Para quem vai cair na folia, o aluguel de fantasias é uma boa opção para quem tem uma rotina corrida ou quer algo mais elaborado. As tradicionais, como Colombina, Pedrita e de super-heróis, são as peças mais procuradas. Havaiana quanto Havaiana, fadinha, sai muita fantasia curta. Mas esse ano em específico o pessoal tem procurado muito super-heróis, principalmente por conta da demanda de filmes que tem saído, tem lançado recentemente com os temas de super-heróis, né? E a escolha das fantasias depende do programa escolhido pelos foliões. Se você vai para carnaval de bloco, de rua, se você vai pular carnaval na rua mesmo, essas fantasias mais frescas, conforme eu falei, mais leves, elas têm maior procura. Agora, se você até às vezes só um acessório, o pessoal vem muito procurando acessório também. Agora, se você vai para um carnaval de clube, que é um carnaval mais à noite, um carnaval mais restrito, para um público mais seleto, ele costuma ser um carnaval um pouco mais sofisticado mesmo, por assim dizer. Fantasias um pouco mais longas, com mais brilho, com mais acessórios, com mais detalhes. Os preços variam de R$ 40 a R$ 180. Já os acessórios são importantes para quem prefere improvisar. Nayara é engenheira eletricista, mas nessa época ela ganha um extra, produzindo arquinhos e brincos. Os preços variam de R$ 15 a R$ 25. Os materiais mais leves, como plástico e EVA, são os escolhidos para os adereços. É um material que não pesa na cabeça, que não tem problema de molhar, de participar do bloquinho, que não vai estragar o penteado, não é difícil de arrumar no cabelo, então fica lindo, fica leve, fica bem tranquilo no calor, não atrapalha. Para este carnaval, Nayara tem algumas sugestões. Aproveita os memes, as músicas que estão hitando, os arco-íris, signos, estrela, tá super na moda, colore bastante porque o pessoal tá gostando. A maquiagem é outro detalhe que pode fazer a diferença. O carnaval pede muito brilho e criatividade. A Letícia é maquiadora e está com vários horários reservados por clientes que vão curtir os blocos de Juiz de Fora. Ela vai nos passar algumas dicas sobre as tendências para este ano. A tendência desse ano de 2020 é neon. Neon e se jogar no brilho. E isso é carnaval, gente. Quem gosta tem que usar e abusar. Comprar esses pigmentos neon, gel de cabelo para colar o glitter, que é uma ótima dica também que eu dou. Make de sereia, make de constelação, tá usando muito. O que não pode faltar é brilho. Essa maquiagem que você fez na Andressa, destaca pra gente, mostra o que você pensou, qual foi a composição que você fez. Então, a composição que eu fiz nessa make, eu usei o glitter. Ele não é neon, mas ele é holográfico, que ele é brilhosinho assim, olha lá, ela abre e fecha o olho, ele brilha bastante. Usei esse brinco lindo com paetê e neon, que não pode faltar. Usei esse adesivinho que a gente compra nessas lojinhas e é super baratinho, que é autocolante, que é coloridinho, você pode colar em qualquer parte do corpo. Aproveitei, peguei a minha sombra neon que eu tinha, passei nos cílios dela para dar esse efeito de rosinha. Passei um batom rosa com gloss e colei também esses glitters que tá super na moda e fiz essa fita de glitter que eu usei gel e fita normal. Está pronto para folia? Pronta, pode ir. Mas a maquiadora dá um alerta e diz que é preciso ter cuidado com os excessos. A dica é não exagerar muito na base, colocar sempre um pouco a menos, porque como você vai colocar brilho, dependendo de se você suar, não vai ficar legal, aquilo vai virar uma meleca e não fica bom. Então a pessoa pode usar base moderadamente, corretivo um pouquinho, porque tem gente que incomoda com olheiras. E na hora de aplicar o glitter, aplicar um pouquinho de gel, não é nada exagerado, e vir colando assim, para não virar aquele bololô e tá pronta para folia. A maquiagem neon foi aprovada pela Andressa. A esteticista adora o carnaval e diz que gosta de improvisar na fantasia. Compra uma saia ali, usa um body que você tem em casa, uma blusa e vai montando. O que achou dessa maquiagem? Está pronta para folia? Tô pronta para folia, só falta um bloquinho agora. E agora a gente traz a programação para o fim de semana. A Camila Dourado mostra pra gente tudo o que é destaque na zona da Mata Mineira, no norte e no sul de Minas. Na
Na Zona da Mata, em Juiz de Fora, hoje tem o baile do bloco Come Quieto no Terrazo. A bateria Milagrosa recebe convidados para animar os foliões. O evento é daqui a pouco às 3 da tarde. Hoje, em Leopoldina, tem pré-carnaval na Stone House. A festa mistura funk e pagode. Os shows começam às 11 da noite. No sul de Minas, em Monsenhor Paulo, também tem carnaval antecipado na Praça de Esportes. Hoje, a banda Mega Zoeira e a DJ Chapeuzinho sobem ao palco. Os shows começam às 11 da noite. Amanhã tem programação para a criançada, às 3 da tarde. Hoje, em Varginha, acontece o tradicional Banho da Doroteia, na Concha Acústica. A programação já começou e a banda Araqueto sobe ao palco às 7 da noite. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Hoje, em Congonhal, tem pré-carnaval. Na Chácara do NEM, o line-up variado promete animar o público. A festa é daqui a pouco às 3 da tarde. No norte de Minas, em Montes Claros, hoje tem bailinho Kids de carnaval no Montes Claros Shopping. A diversão começa às 4 da tarde. Ainda hoje, em Montes Claros, tem a festa Libera o Jegue, no Parque de Exposições da cidade. Os shows começam às 4 da tarde. O Direto da Redação fica por aqui. Até sábado que vem. Tchau, tchau.